Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está escutando esse episódio, mas seja muito bem-vindo ao Kaia Talks. Dessa vez eu trouxe dois super empresários. O Inácio, que é fundador e diretor-geral da GreenMed, e o Marcelo, que é fundador da Tegra Pharma. A gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês, gente, sobre cannabis de grau farmacêutico e por que o Uruguai é um dos melhores lugares do mundo, não só da América Latina, para nós, como brasileiros, estarmos olhando para isso. Então, eu vou pedir para vocês começarem, por favor, se apresentando um pouquinho, antes de eu entrar, que vocês sabem que eu falo muito, né? Então, Inácio, se puder começar contando um pouquinho da sua participação na GreenMed e como você chegou no mercado de cannabis. Sí, hola María. Voy a falar español, Fica à vontade. así es más fácil para todos. Mi nombre es Ignacio Busi, yo termino en la industria del cannabis. Comencé en la industria del cannabis en el 2013, cuando Uruguay legaliza, fin de 2013, principio de 2014, mediante un proyecto de flores de alto contenido de THC. Que fue la primera licencia medicinal que otorgó el Estado uruguayo Legal. en esa época, Legal, y a raíz de eso entendí cómo eran, me convertí en una especie de puente entre el mundo del cannabis y la industria farmacéutica. Tá. Y esas son la base de GreenMed y por qué GreenMed nace como un laboratorio farmacéutico. Perfeito. Marcelo, conta um pouquinho. Bom, rapidamente, investi numa empresa de cannabis medicinal ali em 2015, não conhecia nada, aprendi muito do mercado lá fora, Canadá, Estados Unidos, Europa. 2018 eu fundei a Tegra Pharma e começamos, coincidentemente, o nosso projeto inicial era ter uma linha forte de THC também e importando tudo pelo Uruguai. Aí o regulatório no Uruguai nunca andou como era para andar. No final, Normal. veio de... É normal, exatamente. O Uruguai tarda, mas não falha, não é assim? Exatamente. Aí acabamos tendo uma sorte durante a pandemia, com algumas autorizações especiais para importar da Macedônia, né? E hoje a gente tem uma linha, em função dessa estrutura de nascimento, né? A gente tem uma linha muito completa. Eu digo que ela é de A a Z, nas combinações entre CBD e THC. Claro, hoje o principal produto mais importante é o CBD. Diria que 95% das terapias tem o CBD como principal, o THC mais como o THC como coadjuvante e 5% é THC. E aí a gente tem todas essas diferentes iniciativas, né, na área de educação, cannabis e saúde. A gente procurou ser AZ também, não na linha de produtos, mas para tentar entender o modelo de negócio, né, numa indústria nascente que você não sabe qual é o regulatório, para onde ele vai. É duro. É um certo head você atuar de A a Z, né? Sei Infelizmente a gente, você sabe bem, infelizmente a gente conseguiu criar alguns pilares bem sólidos dentro dessa estratégia. Boa. Aí estamos aí, já são quantos anos? 2019? 2018 eu fundei a empresa, 7 anos já de jornada, hein? Nem me fale. Nem Estou há imaginava. 10 e acho que ainda não cansei do assunto, mas sou um pouco repetitivo hoje em dia. Acho que todos nós, de alguma maneira, por participarmos de um mercado que é tão novo, às vezes a gente se pega falando a mesma coisa várias vezes, porque ainda tem muita gente aprendendo o básico. Igual quiero agregar Por que favor. los primeros años, yo empecé en esto en fin de 2013 y hasta el 2018 no pasaba nada. Sim. Y ahí empezó, y la verdad que a partir del 21 empezó el crecimiento es imparable a nivel mundial Sim. de esta industria. Y bueno, y finalmente nos falta todavía, Tá avançando, né? pero está avanzando a pasos agigantados. Sim. Eu sempre falo aqui, até para quem nunca me ouviu falando isso, eu acho importante trazer. Eu venho de uma família onde muitas pessoas tomam cannabis. E eu falo que a minha avó não toma a mesma coisa que a minha irmã, que tem autismo, que não toma a mesma coisa que eu. E eu acho isso brilhante, porque somos pessoas completamente diferentes. E que bom que uma única molécula pode produzir tipos de produtos e formulações que atendem a 3 pessoas de uma mesma família com questões completamente diferentes.
E por que eu tô trazendo isso um pouco? Porque quando a gente fala de cannabis de grau farmacêutico, para algumas pessoas que estão nos escutando, pode ficar meio esquisito, ou até para quem é mais ativista, falar que não tem necessidade disso. Mas eu queria primeiro agradecer a Green Med por estar apoiando esse episódio e por ter trazido o Marcelo, que é um cara que entende muito do mercado, e por você estar aqui também explicando pra gente, que eu queria que você começasse contando um pouco pra gente, Inácio, por que cannabis de grau farmacêutico é tão importante, o que é, e é tão importante para esse mercado poder seguir adiante. Bien, María, yo creo que para hablar del cannabis de grado farmacéutico, primero hay que entender los diferentes canales, sectores sobre el cual se comercializa el cannabis, los diferentes mercados. Por un lado tenemos el mercado recreativo, en donde la calidad de alguna manera la manejan el que lo produce. Tenemos el medicinal o wellness, que rigen bajo las normas generalmente de suplementos o de food grade. Y después tenemos el farmacéutico, que rige bajo las normas de la industria farmacéutica, que es la industria más regulada del mundo. Es la industria más regulada del mundo porque se hacen medicamentos que ingerimos los humanos. Habiendo dicho eso, ¿qué significa un medicamento? Básicamente significa que las especificaciones del producto, del medicamento, son muy estrictas y se mantienen en el tiempo mediante un proceso de estabilidad. Eso lo que agiliza, o sea, el propósito de esto es que cuando un médico va a prescribir un medicamento para tratar las diferentes patologías, se asegura de que el producto que está prescribiendo tiene siempre las mismas especificaciones, la dosificación va a ser exacta, milimétrica, y que se va a sostener en el tiempo. En el tiempo, no solo en el tiempo que está en el estante en la farmacia o en el hospital o donde fuera, sino también en el tiempo que dice que cuando se empieza a usar, porque está la fotoestabilidad, está la estabilidad en uso. Hay muchos procedimientos en la manufactura de estos medicamentos que lo convierte justamente en un medicamento. Entonces, eso es lo que significa grado farma. Perfeito. E aí, Eu vou traduzir para o português aqui em um minuto. Ele diz que o importante são os estudos de estabilidade, os estudos de fotoestabilidade e que o importante do grau farma é a garantia de que o produto vai ser prescrito exatamente com as especificações que ele foi produzido, para que a dosagem seja correta e a vida útil desse produto seja correta. Correcto. Maravilhoso. E aí me fala uma coisa, eu vou pedir para você falar de dois assuntos, porque daí eu vou conectar numa coisa que eu quero que o Marcelo comente. Muita gente aqui não vai saber o que é um GMP, tá? Então a primeira coisa eu vou pedir para você explicar o que é um GMP e aí explicar por que vocês, quando começaram a montar a Green Med, buscaram ter toda a estrutura para produzir produtos com grau de GMP, né? Bueno, sí, algo que me faltó decir en lo de recién es que justamente GreenMed es un laboratorio que ya nace como un laboratorio farmacéutico de estándar GMP, que va desde la semilla hasta el producto final. Tá. Vocês são verticais. Vertical. Controlamos todo. E com vários produtores lá, fizeram um trabalho muito bom. Eles mesmos terceirizam, controlam a produção. Que legal! Entonces, tenemos un control de la calidad en todas sus fases. Y bueno, y de esa forma también somos muy competitivos y tenemos la capacidad de producir formulados personalizados. Nossa, que legal. Entonces, ¿por qué GMP? ¿Por qué farmacéutico? Bueno, esto me adelanto un poquito a creo que algunas preguntas que vienen después, pero básicamente Uruguay
como dije al principio, legaliza desde el ángulo recreativo en un Uhum. principio y unos tiempos después se abre la parte farma. Tá. En Uruguay no existe el medicinal wellness, no tiene marco regulatorio, o sea que es recreativo o es farma, no hay nada en el medio. Mediante mi experiencia en el primer emprendimiento que te Uhum. comenté al principio, en donde hacíamos flores de alto contenido de THC y las exportábamos principalmente a Europa, eh, ahí es donde yo personalmente, que no vengo de la industria farma, me empecé a interiorizar te estoy hablando varios años atrás, me empiezo a interiorizar en todo lo que son las buenas prácticas de manufactura, BPF en PPM, en Que é, CBPF. CBPF, e que é praticamente a tradução de GMP, né? Se a gente for Sim, pensar que é es Good GMP. Manufacturing Processes. Tá. certificação de boas práticas ¿Y farmacêuticas. qué É a significa tradução. eso? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es que eso es la apertura a un montón de mercados? El GMP significa, no es simplemente una certificación que es un papel que uno tiene durante un tiempo y después lo tiene que revalidar. Uhum. GMP es una cultura de trabajo, Tá. es una Hum. forma de trabajar diaria en donde cada proceso ha sido validado y se controla en cada lote y asegura la estandarización del producto. Asegura que cada resultado va a ser exactamente igual al lote anterior y así sucesivamente. Bem Eso legal. significa GMP. Perfeito. E aí, eu ia chegar, Marcela, num ponto que a gente quase já falou, mas o Uruguai, ele é um player super importante. Acho que todo mundo que está acompanhando o cannabis há algum tempo, quando o Mujica fez o que fez, todo mundo ficou chocado, né? Porque foi um grande movimento internacional. Só que hoje, o que eu queria entender com você hoje é um distribuidor aqui no Brasil e já deve ter visto de tudo em termos de fornecedores, problema que dá depois, produto, qualidade, o paciente, como que ele recebe. Qual que é a importância de produtos, né? Eu vou agora aderir à GMP como uma cultura de trabalho, porque eu achei muito melhor do que a gente falar que é uma certificação. Mas com empresas que conseguem, como a GreenMed, ter o GMP e onde que a regulamentação aí pode ou atrapalhar ou nos ajudar quando a gente está pensando em ter produto de qualidade no nosso país? Então vamos lá, eu só queria dizer que a gente não é apenas um distribuidor, né? Se a gente pensar em produto, porque tudo que a gente faz lá fora é feito sob medida, sob nossa orientação, desenvolvimento, a gente interfere até no cultivo de muitos dos nossos fornecedores lá no exterior. Então a gente, embora terceirizando tudo, a gente tem uma operação que ela é muito verticalizada também. Aí antes de responder a sua pergunta, eu só queria fazer aqui uma imagem, porque com imagem a gente absorve bem as coisas. Claro. O que o Inácio tem lá é um foguete espacial. E a gente só precisava de um Boeing para vir lá do Uruguai para o Brasil. Tá. Então a planta dele é diferenciada para padrão mundial. Y está convidado a venir quien Ó, quisiera. eu vou querer, hein? É bem bacana. São 2.000 metros quadrados lá? De sua facility, não? De facility son 1.800 metros cuadrados, 1.500 Ah, metros son área limpia. Área limpia significa que todo el sistema de aire es continuamente filtrado para que las partículas de aire, de las partículas en el aire no pasen un cierto nivel. Y eso está continuamente monitoreado y todo eso es parte del GMP. Continuamente en cada sala hay un manómetro y eso se va chequeando. Creo que cada 3 horas. tá. Entonces es lo más parecido que a un quirófano, donde uno va a operar, Sim, eso es aire limpio. uma sala de cirurgia. Sí. Uma sala de cirurgia. Eu vou dizer numa imagem de novo, quando você anda na área técnica dele ali em cima das salas, parece cena do Exterminador do Futuro. De tanta torre que tem ali de área e equipamento. É verdade. Mas isso É um bom, negócio né? assim, de primeiríssimo mundo. Eu fui nas maiores empresas da Europa, nas maiores empresas do Canadá, algumas das grandes empresas dos Estados Unidos, nunca vi nada igual no mundo. Realmente ele tem uma planta diferenciada. E quando ele fala que eles é uma
uma forma de trabalho, né? Isso vem desde a concepção de uma planta de padrão assim AAA, Não, tá? mas eu gostei, achei que ficou bonito falar que isso é uma cultura de trabalho, porque mostra a Ficou muito seriedade legal. da empresa. Não ficou? Acho Ficou que eu e bem o Marcelo legal. tivemos a mesma reação quando você falou, ficou tipo. Ficou bem legal, é. E assim, eu vou dizer que assim, o que é importante no nosso mercado? Além de boas práticas, você tem que ter, além de boas práticas farmacêuticas, você tem que ter também a escolha das melhores tecnologias. E eles lá fizeram uma opção por trabalhar com o CO2 supercrítico ou super CO2, dependendo de como você coloca, e eles têm uma estrutura muito boa para fazer. Eles têm duas plantas em uma. Eles têm a farmoquímica, que é a planta que faz a extração. E depois eles têm a indústria farmacêutica, que é o que faz o produto. Então Legal. isso é completamente diferenciado. Não é só uma planta que pega a API e depois faz o produto. Quer dizer, pega um Uhum. Nosotros insumo hacemos todo. farmacêutico Y ativo. también la parte de, hacemos el secado, nosotros recibimos Tá, la materia verde. El proceso GMP inicia en el proceso de secado tá. y luego sale o para flor o sale para molienda, donde va a extracción y se hacen todos los procesos de extracción, destilados e isolados, y después tenemos toda una sala de formulación y embotellamiento. Que legal. Y a ver, también una cosa, la planta, la construcción de la planta, no es que uno hace la planta y después ve cómo hace los flujos. De hecho, el, el tiempo que llevó llegar al final layout, Uhum. al layout final de la Sim. planta, eh, fue casi el mismo tiempo que llevó construir la planta. Meu Deus. ¿Por qué? Porque para llegar a ese layout, en el layout se ve, hay un flujo de producto, de material, hay Uhum. un flujo de personas que van a trabajar, están los flujos del aire, entonces trabajan los auditores con los químicos, con los ingenieros, con los arquitectos, el Ministerio de Salud, todos, con los operarios, todos se tienen que alinear para llegar a este layout final. Además, todo el material que se usa tiene que estar en compliance. En el caso de GreenMed, particularmente, nosotros, el objetivo siempre fue operar con el GMP europeo. Tá. GMP europeo es el más riguroso de todos los GMPs. ¿Por qué? Porque GreenMed nace con el objetivo de ser un hub mundial de proveedor de cannabis, de productos derivados de cannabis de grado farmacéutico. Entonces, todo material, cada parafuso, como dicen ustedes, y todo material que está en la planta, o sea, más allá de los layouts, de los procesos, Uhum. de los flujos, también el material tiene que estar en compliance para poder estar dentro de la normativa, la europea, que es la más Caraca. exigente. Haja organização e estrutura para fazer uma planta, até para quem talvez, quando ele tá falando aqui, é a planta da indústria, tá, gente? É importante. E uma coisa que você falou que talvez o pessoal aqui não conheça essa palavra, ele faz o processo de secagem da planta, que é um processo que transforma a planta completamente. Então, é um processo que muitas vezes é ignorado ou até feito mais ou menos, só que a planta ela passa por toda uma transformação quando ela está secando. Então é importantíssimo o processo de secagem ser bem feito, Desde né? el punto de vista farma, y esto muchas veces con el mercado de flor hay muchas veces hay grandes diferencias, porque lo que el cliente de flor ve como algo de muy buena calidad, Sim. no necesariamente en el mundo farma es de calidad. En el mundo farma la calidad viene por un tema de carga microbiológica y la mayoría de eso pasa durante el secado. Entonces, ¿por qué? No, o sea, nosotros tenemos, las máquinas están hechas todos de un acero inoxidable especial, con Tá. un flujo de aire, con filtros EPA que son especiales, que están todos en compliance con GMP europeo, hecho en Alemania. O sea, hay un montón de cosas específicas para lograr ser una compañía de este tipo de certificaciones Entendi. y Perfeito. hacer un producto farmacéutico, ¿no? Pero por eso es que es muy,
a veces es difícil, el cliente de flor quiere la flor que tenga un buen olor y que Sim, é sea, outro público, né? es otro público, pero tenemos que nosotros para poder exportar la flor, no es el caso de Brasil, tenemos que estar en compliance con las reglas farmacéuticas, porque el marco de exportación de la flor no existe un marco recreativo, siempre va a ir como, igual que los opioides, como sustancia Sim, controlada. Entonces tenemos que cumplir con todas las normas farmacéuticas y al mismo tiempo tenemos que tener un producto que apetezca al consumidor final, que tenga buen olor, que sea compacta, etcétera, etcétera. perfeito. Eu acho que isso é muito legal, até para depois você complementar o que eu acho que você ia falar, Hum, porque a gente vê, né, acho que um pouco daquela minha primeira frase, é uma planta que faz várias moléculas com vários usos diferentes e interesses. E aqui no Brasil a gente está vendo muito isso, né? A gente está vendo condições médicas das mais variadas se beneficiando e pessoas que às vezes, né, quando a gente fala do mercado de wellness, que nem você falou bem, se eu tô tratando um distúrbio do sono, é uma coisa. Se eu tô tratando uma epilepsia, onde eu tomo outros remédios que têm interação medicamentosa com a cannabis, é outra preocupação que o médico, que a própria indústria tem. Aí eu queria ver um pouco a sua visão, Marcelo, sobre sobre ter produtos de grau farmacêutico no Brasil e como que você acha que a gente pode ter um pouco de tudo, né? Digamos assim, a importância do farma e como não travar o farma na burocracia, que eu acho que isso é importante da gente bater aqui. perfeito. Vou tratar 4 temas nessa resposta aí para você. Vai que vai. Primeiro, fechando, você falou de 3 pessoas da sua família. Enquanto você falava, eu pensei aqui rapidamente, pensei em 10 pessoas, 8 patologias diferentes, 8 produtos diferentes, É ou isso. 9 produtos para 8 patologias. Quer dizer, de A a Z, CBG, CBN, CBD, THC, comprimido, óleo, gummy, cada hora é um negócio diferente, Isso. tá? Creme, produtos tópicos que são fantásticos com a Maravilhosos. cannabis. Então, realmente é isso, é um negócio diferente, é um bicho diferente. É uma realidade muito diferente da medicina convencional e que é a realidade de qualquer fitoterápico. Eu quando vou dar um exemplo, uma imagem do que é trabalhar com fitoterápico, eu digo que no Ayurveda, quando você começa um tratamento de limpeza e Uhum. depois para troca de todos os medicamentos, você troca o medicamento quando ele para de funcionar. É o seu corpo que diz quando você tem que mudar. E no fim, todo esse trabalho muito próximo que os médicos fazem de acompanhar o tratamento e dose terapêutica tem a ver com isso. Sim. O corpo responde de forma diferente e a gente tem no Brasil talvez os melhores médicos do mundo e com certeza a maior quantidade de melhores médicos do mundo para fazer isso. É fantástico. É, num segundo ponto aí dentro do que você falou, eu queria dizer que eles tomaram lá o partido Europa, e Europa tem essa visão do CO2 supercrítico, do super CO2. Os Estados Unidos é tudo extração alcoólica. E Uhum. nós, assim, você falou da Gabriela antes, que a Gabriela é a atual CEO da Tegra Pharma, é uma pessoa fantástica aí no mercado. Para a Gabriela é super CO2, perdão, é Deus no céu, super CO2 na terra. Entendeu? E a Legal. gente segue essa linha. Na Perfeito. 660 a gente tem vários produtos ali e priorizando super CO2 ou outras tecnologias fantásticas, maravilhosas. Então a gente concorda muito com ele nesse partido que eles tomaram de fazer o CO2 supercrítico, super CO2. Eu acho isso daí bem legal. Do ponto de vista regulatório, o que eu acho é o seguinte: o Brasil criou o melhor regulatório do mundo, sem dúvida nenhuma, que é a combinação da 660 e da 327. E ambos não são regulatórios fim, são regulatórios meio. Por quê? São duas maneiras de criar acesso, um fast track, uma via rápida, para os pacientes terem os melhores produtos do mundo disponíveis, tá? 100% de acuerdo. 100% de acordo, né? E aí, quem trabalha direitinho na 660 vai trazer essa qualidade. Quem trabalha direitinho na 327 vai trazer essa qualidade também. E aí, dentro da sua pergunta, a 327, ela, tanto uma quanto outra, elas têm que facilitar o máximo possível. E hoje na 327, inclusive a gente está nesse processo aí de revisão da 327, eu tenho sugerido, tenho colocado, que a gente tem que facilitar o registro do dossiê de produto. Ele já tem 3 ou 4, tem
sei lá, tem alguns dossiês, não sei o número, em análise, tá certo, na Anvisa, mais do que 2 com certeza, em análise na Anvisa, e vai ter dossiê registrado. Por que depois ele não pode assinar um novo contrato, a pessoa registrar e tem 30 dias isso? Você ficar um ano na fila, é o mesmo dossiê, é o Un mesmo año y produto, medio. não muda nada, há 1 ano e meio, exatamente. Medio. Não, eu tive produtos analisados pela Anvisa, o prazo era 12 meses, ela demorou 14 para dar a primeira Mas, gente, resposta. vocês estão ótimos, tá? Tem gente na fila há 2 anos e meio. Não reclama muito que piora. No nosso furou o prazo em 2 É, meses. eu só quero dizer isso. Não reclama muito que ainda pode piorar. Vamos ficar Não, com mas 1 ano não e vai. meio. Vai melhorar. Vai melhorar, A óbvio. Anvisa tem racionalidade. É só encontrar a pessoa certa, para ser o interlocutor certo, para fazer o movimento certo lá dentro. Tem gente inteligente lá. Oh. E aí, essa coisa de transformar a autorização sanitária num modelo semelhante ao do clone, que um produto já registrado você pode duplicar. Claro. Segundo, se ele tiver 8 contratos, vão ter que ter 8 visitas para a planta dele lá, para assinar. Se ele tiver 2 contratos, são 2 visitas. Já está certificada a planta. Claro. As práticas estão lá, estão certificadas. Não vai mudar de um dia para o outro a prática, ele não pode mudar. Não faz sentido ter que ter uma nova visita, entendeu? Yo concuerdo con Marcelo que la facilidad de clonar un dossier que ya está aprobado o una planta que ya está aprobada debería existir. Claro. No tem jeito, como dice. Sim. Hacer todo de vuelta. Não, e não es tem... ineficiente. Ineficiente. E o momento é agora. É totalmente compreensível que no início tenha sido como foi esse regulatório. Mas agora a Anvisa já perdeu o medo. Tem produtos de qualidade no mercado, 10 plantas certificadas, fornecedor, um monte de produto na farmácia. Agora vai com a maior calma. Muda esse regulatório, porque quem ganha é o mercado. O mercado o que quer? Pacientes em primeiro lugar e médicos. Aumenta a concorrência, mais empresas no mercado fazendo educação médica, ensinando, treinando os médicos, mais opção para os médicos e no final do dia isso só aumenta acesso e isso é benefício da sociedade como um todo. Então eu acho que esse é algo que poderia acontecer agora, né? Eu acho que é um bom momento para revisão para fazer isso. Não, eu acho Esse engraçado. é um trabalho que tem que fazer vocês. Estamos tentando, eu juro. Olha, ela tem mais voz do que eu. A Kaya Mind é muito ouvida por todo mundo. Muito obrigada. É A gente tem ido para Brasília todo mês para participar das discussões. E eu acho interessante porque eu estava em 2014 no Uruguai, por uma sorte. E na época eu conheci o Marco Algorta. Não sei se você sabe quem é. Sim. E o Marco até hoje ele me falou, você não sabe? Nossa, você precisa conhecer, ele é brilhante. Sim. Ele foi o primeiro, ele é do Uruguai, ele é um uruguaio brasileiro que foi presidente da Associação das Empresas de Cannabis do Uruguai, o primeiro presidente. Sim. Ele já teve grow shop, já vendeu a empresa dele para Chiron, que ele vendeu, né, para Chiron. Só que ele é um cara que fala muito bem, e ele é muito legal, assim, que ele tem uma cabeça boa. Sim. E eu lembro que ele me falou a primeira coisa sobre o Uruguai que me marcou, que foi a primeira, do jeito que veio escrito, a primeira vez, era péssimo. Aí foi, como? O Mujica deu tudo pra vocês, ele porque não era você que tinha que executar o que estava escrito naquele papel. Era tão fechado, tinha umas palavras que te impediam de fazer algumas coisas. E aí ele falou, deu 2, 3 anos, nós, empresários, nos organizamos, sentamos com o Irka, falamos, Irka, tá vendo esta palavra nessa frase? Essa palavra me impede de ter o fornecedor X ou de fazer a coisa Y. Então, normalmente, o órgão é técnico. Ele faz, né, que nem a gente está falando da 327, foi escrito de maneira técnica. Agora a gente está executando essa técnica. E estamos nos pegando. Perfeito. Estamos nos pegando em momentos que é, gente, vem cá ouvir quem tá pondo em prática esse lindo papel que vocês nos deram. Às vezes a gente tem que mudar muito. Mas vamos tirar uma frase, vamos incluir uma nova frase aqui, vamos abrir aqui. E aí eu acho que isso mostra como o Uruguai foi importante também e é até hoje. Por quê? Nós, como Brasil, e nós, como executivo, sempre falamos que estamos atrasados. Então, portanto, deveríamos fazer melhor. Porque já que a gente está chegando tão depois, a gente podia copiar os outros que fizeram melhor. E copiar um pouco de cada lugar também, hein? Porque o Brasil podia fazer um negócio à lá Brasil top. Aí eu queria pedir para vocês comentarem um pouco, eu vou pedir primeiro para o Inácio começar, onde você acha que o Uruguai tem pontos positivos, né, para o mercado brasileiro, onde você, como Green Med, surfa, né, nas coisas boas, e por que até hoje
Canadá e Estados Unidos ainda olham para o Uruguai e precisam mexer, né, como exemplo. Porque outro dia eu conversei com um técnico do Canadá que falou: a gente ainda não acertou a mão no medicinal. E a gente tem desde 2001. Aí eu falei: não, se vocês não acertaram a mão, estamos longe. Mas eu acho que o Uruguai, em algumas coisas, né, é sempre bom falar aqui, ele acertou. Sí, yo creo que, mira, Uruguay, yo creo que lo miran porque fue el primer país del mundo en Uhum. nacionalizar, en legalizar a nivel nacional. Es una población pequeña, entonces es fácil de ver rápidamente los efectos. Eh, Al mismo tiempo creo que eh, no sé, si bien estoy al tanto de que Canadá ha estado mucho en contacto con el Ministerio de Salud de Uruguay por un tema de recreativo versus el medicinal, creo que no es tan comparable con Estados Unidos o Canadá, en donde principalmente Estados Unidos, el principal mercado es un mercado wellness, Sim. el cual no existe en Uruguay, no está reglamentado. Entonces, es difícil de hacer esa comparación ahí, ¿no? Tá. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Marcelo, que el trabajo que hizo Brasil de la mano de Anvisa, eh, bueno, en suplir una demanda, una necesidad que había en el mercado de una manera rápida con la Uhum. 660, mientras, mientras surgían los registros en la 327, y ahora de alguna manera, a medida que hay más productos en la 327 disponibles en la farmacia, restringir esos productos en la 660 para que no se dupliquen. Claro. Creo que el modelo de Brasil, yo me parece que es el mejor, que a menos a nivel personal, Claro. me parece que es el más claro. Y vos decís, ¿y cuál es? ¿Qué ventaja tomó GreenMed del marco regulatorio de Uruguay y de Brasil? Bueno, el marco regulatorio de Uruguay nos obligó a hacer un laboratorio farmacéutico. Tá. No había otro camino. O sea, Tá. si querías hacer un laboratorio, tenía que ser farmacéutico. Bajo la experiencia que yo venía, entendí que el laboratorio tenía que ser de capacidad y de las certificaciones más altas. Eh, si bien en su momento, hoy GreenMed lleva operando 3 años, en marzo hizo 3 años, y recién pudimos sacar el primer producto hace 6 meses, o un poquito más, 8 meses. No porque no sabíamos cómo hacerlo, es porque poner un producto en el mercado en la industria farmacéutica lleva mínimo 2 años, mínimo. Entonces, eh, me fui un poco por las nubes ahí, pero lo que quería decir es que el marco regulatorio de Uruguay, con lo bueno y con lo malo, yo creo que GreenMed hoy se encuentra en una posición de mucha ventaja, porque en la industria farmacéutica los tiempos son los que controlan el poder acceder a los mercados, Tá. y hoy GreenMed está muy avanzado en el tiempo en certificaciones y muy bien posicionado en Latinoamérica, en el Mercosur, para abastecer un enorme mercado como es Brasil, y que por suerte por ahora no hay tantos que lo puedan abastecer. Entonces, creo que terminó siendo una ventaja para nosotros. Ahora, no veo que sea un modelo, no sé hasta qué punto y cómo va a ser Estados Unidos el día que, por eso creo que lo vienen atrasando, el día que Sim. ellos lo legalicen a nivel nacional, van a tener un problema porque se va a tener que meter la FDA, Uhum. y creo que el 99% de los que operan van a tener un problema para transformar eso en farmacéutico y bueno, ahí veremos cómo sale eso, pero eh, Problemas do futuro. problemas de futuro. Pero bueno, eso va a ser un cambio en la industria gigante, se van a Com abrir certeza. los temas bancarios, se van a meter la gran farma. Hoy
todo lo que han sido obstáculos para estar en esta industria, de alguna manera los que supimos navegar estas tormentas se ha convertido en un beneficio para crecer a la sombra hasta que el día que pase esto, porque va a pasar. Vai. E o pior, né? Quando passar, eu acho que o Marcelo, eu acho que a gente já conversou sobre isso e pensa igual, mas pode discordar de mim totalmente se você não pensar. O Uruguai não tem, Uruguai, Estados Unidos não tem mercado medicinal. Não Eu tem. ia falar isso agora. Ah, então eu sabia que a gente já tinha Eu ia tido essa juntar um monte de conversa. coisa agora, eu ia pra esse lado. Não, mas então deixa eu te Acá falar. dice farma. Farma. Mas mesmo o wellness, deixa eu te falar, eu tenho uma tia que mora em Miami, ela trouxe um óleo pra minha avó que toma óleo, e eu mandei devolver. Falei, né? Deus me tem 12 coisas melhores, assim, numa ligação para um cliente eu consigo coisa muito melhor. Igual yo creo que en el mundo wellness, creo que hay muy buenas cosas. Acá la diferencia es que no es un medicamento. A minha No, avó no hay ninguna garantía de que el producto es estandarizado y que todo es igual, todos los lotes son iguales el uno al otro y que siempre tiene la misma especificación y que va a perdurar en el tiempo. Esa es la diferencia. Sim. ¿Es mejor o peor? No, no es mejor ni peor. Es distinto. É que depende da pessoa e para qual tipo de uso, né? Porque é isso que tem que determinar o produto. Mas aí, Marcelo, para você falar suas 4 coisas, mas vou pedir para você agregar Já falei uma. 3, faltou uma só. Então vou calma falar aí. Tuas, fala aí. Agrega para mim como que você tá vendo o papel da América Latina geral nessa participação mundial. Porque eu falei de Canadá, falei dos Estados Unidos, mas vamos voltar aqui, né? Porque eu não sei exatamente o que você ia comentar, mas também comenta para mim a nível geral de América Latina, como você está vendo a participação dessas empresas aqui num contexto mundial. Então, começando então pelo fim, você tem Uruguai, você tem Colômbia, num destaque absoluto, com plantas farmacêuticas, mercado farmacêutico, padrão 327, para fornecer para o Brasil, como principal mercado, tanto para o Uruguai quanto para a Colômbia. Só um segundo. Gente, eu não expliquei o que é 327-660 e eu sempre explico porque eu esqueço que nós, do mercado... A palavra é sua. Não, Faça só isso para agora. falar. 327 é quem hoje está vendendo dentro da farmácia e passa por um processo da Anvisa onde ela revisa os documentos, que é o dossiê que a gente estava comentando. E a 660 é a via da importação, ou seja, médico e paciente, o médico determina, o paciente concorda, entra na Anvisa, tira uma autorização, e aí com empresas como a Tegra Pharma, ela consegue fazer essa importação do produto para o Brasil. Desculpa o parênteses, mas vocês tinham falado 327-660, eu falei, não posso esquecer. E esqueci, aí você falou, agora eu falei, não, vamos ótimo. Só... O Por ouvinte favor. vai achar que ele pensou na dúvida e você respondeu, que o anjo da guarda cuidou de tudo. É isso, mas por favor, desculpa te interromper. Então vamos lá, na sua última pergunta, então. Uruguai e Colômbia com destaque, o mercado é Brasil. E aí, juntando essa... Eu diria assim, não tem mais nem nada de relevante na América Latina. É Colômbia e Uruguai na produção, um regulatório... Hoje o regulatório do Uruguai de venda em farmácia, que é um produto com alto THC, comercializado em farmácia, que é para substituir o que é vendido no mercado legal, vai muito bem, obrigado. Tinha lá 4 licenças, teve agora a licitação para mais 1 ou 2, a indústria se ajustou nos seus números, ela consegue fornecer produto de qualidade com uma margem adequada. Viabilizou o negócio lá, e o que tem hoje, a demanda é muito maior do que a oferta, porque o regulatório é mais lento do que a organização empresarial para isso. Mas está indo bem lá no Uruguai, tá? Aí, esse mercado farmacêutico, que é a única outra opção, ele colocou muito bem, eu não tinha para onde ir, a vida decidiu o que eu ia fazer pelo regulatório, e efetivamente é isso, um regulatório super rígido. O Uruguai tem um regulatório mais rígido que a regra da Anvisa, por exemplo. Caraca. Ele lá tem que comprar API de grau farmacêutico, então o CBD isolado que ele usa, ou o extrato que ele usa, tem que ser de grau farmacêutico. A Anvisa não exige isso, que o insumo, o isolado ou o extrato seja de grau farmacêutico. Você transforma ele em grau farmacêutico com alguns procedimentos dentro de uma planta GMP. Mas é mais rígido o regulatório da autoridade uruguaia do que da Anvisa até nesse caso. Claro, a mí no, justamente no me queda muy claro eso, porque si bien, como dije antes, creo que el modelo de Anvisa de haber hecho una vía rápida de acceso mediante la media cero, y mientras
se registraban los productos en la 327. Creo que es un modelo fantástico. Y en la 327 Anvisa es muy rigurosa. Sí. Todos estos dossiers se miran con lupa cada punto y coma, y además Anvisa tiene un modo que hay que presentar y hacer las estabilidades que son en ese sentido más rigurosas que en Uruguay, de cómo hay que hacer los procedimientos para las Produto final. estabilidades. Sí. Produto final. Ahí Y, concordamos. y me sorprende porque nosotros en Uruguay, nuestros productos ya están registrados en el Ministerio de Salud como medicamento. Acá, agregando a lo que vos dijiste de la 327, es una ley de acceso farmacéutica, pero no es medicamento, es temporal. En Sim, teoría, a los até 5 o- años hay que hacer un estudio clínico y Sim. ahí se podría registrar como medicamento. En Uruguay ya registramos como medicamento, como un antiepiléptico. Tá. Entonces, nuestros productos ya son medicamentos registrados como medicamentos que se venden en las farmacias. Ahora, para hacer ese producto, los APIs, los IFAs, los ingredientes activos que se pueden comprar, nosotros los producimos, como dije, GreenMed va de semilla hasta el Uhum. producto final, tiene que ser grado Pharma GMP. Si no, no se puede registrar como un medicamento. A mí no me termina de quedar muy claro, justamente lo que estabas diciendo, Marcelo, que Anvisa, que es tan rigurosa en tantas cosas, lo del IFA, que uno puede agarrar el ingrediente activo, que es el principal activo que está dentro del medicamento, y puede no ser farma. Y mediante la formulación y los procesos farma, es considerado como farma. Eso es, no sé si estoy bien en É mi simples, entendimiento. não é simples. A legislação, o regulatório de fitoterápico no Brasil não exige nenhum insumo de grau farmacêutico para a indústria de fitoterápicos. E a Anvisa baseou a 327 nisso. Pero fitofármaco sí. Vou chegar lá. Ok. E aí, o que se faz já, tá certo? Que é o que se aplica. Você vem com um produto que ele não tem grau farma, mas você pode fazer dentro do controle de qualidade da sua indústria da sua indústria farma, da sua planta industrial farmacêutica, você pode fazer alguns procedimentos que requerem controle de qualidade e um mínimo de manuseio. E com isso, você dentro da sua planta, você transforma aquilo que não era API em API. Tem alguns detalles técnicos disso, mas a receita do bolo, assim, a 10 mil metros de altura Es é así. essa. En Uruguay, el cultivo tiene que ser farma. No nos dejan ni que el cultivo tiene que estar hecho bajo una licencia farma y tiene que crecer mediante la regulación farma y ser cosechado de una cierta manera. Cosa que nosotros, GreenMed, estamos haciendo un lobby para tratar de mudar un poco, Tá. porque encarece mucho el O produto final, ingrediente o activo, el ingrediente producto ativo, o final. produto final. Pero sí, interesante. Pero eso es para los fitoterápicos y los fitofar Não, mesmo para os fitofármacos. Mesma Se coisa. aplica a mesma regra para os fitofármacos, Ok. também, o mesmo raciocínio. Para explicar, el fitoterápico son los que vienen de full spectrum. Do extrato completo. Extracto, sí, eso. Y los fitofármacos vienen de aislados. Vem dos Son produtos para la isolados que gente, são porque a misturados. veces nos ponemos a hablar en nuestro idioma y Não, e é um caos, porque o mercado inteiro Aislado usa é uma full. palavra que não cabe no portunhol. Qual? Porque, gente, aislado, que é Não, não isolado. cabe. Então, a gente Isolado, a esclarece- gente te ajuda aqui a traduzir, mas é bizarro, porque além de tudo, o que chega de médico pra gente? Gente, eu ainda não entendi a diferença do fitofármaco pro full spectrum. Eu fico, então. É que esse problema de estar usando várias palavras pra falar das mesmas coisas e aí sempre dá confusão, né? Então, pô, a gente tá aqui trabalhando com isso, é do nosso, não só interesse, mas dever saber. Agora, o médico trabalha com 70 coisas diferentes, às vezes. Ele só queria aprender um negocinho, aí ele já fica, putz, negócio complexo, é não sei o quê. Aí eu sofro um pouco com isso, porque eu como conselheira, às vezes, né, ajudo as empresas, eu fico, a gente podia padronizar esses nomes, né, gente? IFA e API. Custava a gente usar a mesma sigla,
Não é A gente assim. faz um depara. Isso é o que eu vi. Esse podcast eu vivo entre eu mesma e às vezes com os convidados. Então, isso é não sei o quê, porque esse mercado requer esse cuidado. Mas eu vou, assim. É que eu não acabei de falar os Então, por pontos. favor. Mas eu vou encaixar mais um. Depois de ouvir melhor a história dele, eu sei que a gente está diante de um herói aqui, né? A primeira licença do governo uruguaio. Se pensar em burocracia no Brasil e burocracia do Uruguai, o Uruguai é burocracia pura do começo ao fim. Então, ele navegou muito bem. 3 años de logro. E vamos dizer, ele não é uruguaio, ele é argentino, hein? Mentira! Nossa, isso meu Deus! Ó, eu não sabia disso de verdade. Mas moro no Uruguai faz 20 anos. Tá bom, tá bom. Então você não foi só de maluco sair da Argentina Não. para abrir uma fábrica no país mais regulado de todos. E aí, assim, Tá. da última vez que eu estive lá, ele me explicou assim: o uruguaio e o argentino de Buenos Aires é mais parecido do que o argentino de Buenos Aires com o argentino de Mendonça. Então, ficou assim, é a mesma coisa. É atravessar o rio, é uma barca ali. Sim, Então, eu fiz já esse Chama barquinho. Bem cultura legal. nunca fiz, mas tenho vontade de fazer isso. É bem legal. Imagina, é bem legal mesmo. Enfim, e aí, voltando à sua pergunta, aí o que acontece? Por que criou esse espaço tão bom para o Uruguai, esse espaço tão bom para a Colômbia? Porque na Europa, na Europa e nos Estados Unidos, só tem planta farmacêutica as Big 20 do mundo. Ninguém faz planta farmacêutica nesses países. Tá. Por quê? Porque não há necessidade. Os Estados Unidos é o É. país da liberdade, Sim. tá certo? E na Europa, tomou-se um outro caminho, uma vertente que não fazia sentido isso. Nos Estados Unidos, você tem liberdade para tudo, então você tem planta, você faz uma ISO na sua planta, você garante tudo. E no fim do dia, por exemplo, quando eu falo de qualidade da 660, eu chequei lá todas as ISOs que a Anvisa exige de uma planta 327, é a coisa mais fácil. Você botar uma ISO, ou algumas dessas ISOs principais, numa planta 660 lá fora. É isso que os Estados Unidos fazem, é a cultura do americano. Assim como o americano simplifica tudo, ele quer o que é mais eficiente, mais barato, em termos de equipamento, em termos de operacional, que eles fazem lá a extração com crioetanol, todas essas coisas. E aí o que aconteceu? Pelo fato de o Brasil ter optado por botar uma barra super alta na 327 e exigir o farmacêutico, casou a fome com a vontade de comer, com o fato de a autoridade uruguaia e a autoridade colombiana terem criado como das poucas possibilidades regulatórias essa possibilidade. E aí eles estavam prontinhos para poder entregar aí para o mercado brasileiro num timing adequado aí da história. Então, acho que fecha dessa maneira esse tema. E o último tema é sobre a questão regulatória. Eu ia fazer uma brincadeira que tem você pode, 2 pontos de vista diferentes. O Brasil está atrasado ou está adiantado? Você trouxe, a gente começou tão tarde, a gente está atrasado. Seu ponto de vista a gente está muito atrasado na liberação do uso da cannabis, recreativo, adulto, todas essas coisas. Bem atrasado. Vamos cultivar também, pouquinho. cultivar. Estamos atrasados no regulatório do cultivo. Concordo com tudo isso. E eu não sei se é atrasado, porque eu não sei nem se um dia vai chegar lá. Você sabe da minha posição, que eu entendo que todas as experiências do mundo inteiro são muito ruins, as estatísticas são enviesadas, e não é por causa disso que eu acho que não deve liberar. Eu acho que não deve liberar porque esse mercado ele é tantas vezes maior que o mercado medicinal, que ele abafa, sufoca e mata o medicinal, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, em todos os países onde houve isso. E aí, do outro lado, o outro lado da moeda a gente começou um pouco atrasado no medicinal. Na realidade, e aí o que a gente fez? A gente criou um medicinal rumo ao farmacêutico. E aí a gente inovou, e aí o que eu trago como imagem muito forte nós já temos 50 mil médicos no Brasil que já prescreveram, é um pouquinho menos. Mas tudo bem, estamos chegando lá, estamos nos 35. É mais de 30, 35 mil. Estamos nos 35 que já prescreveram. É o maior número que já prescreveu, claro, Isso. alguns poucas vezes. Mas é o maior número no mundo. Isso daí, 35 mil, de uma base real, são 550 mil médicos, mas um monte de gente não trabalha mais, está aposentado, pesquisador, é uma base de uns 300, é mais de 10% do total que tem para prescrever. E 35 é muita gente já, sim. entendeu? Então é um ganho, é uma vitória, o Brasil é o melhor mercado do mundo, inclusive com a preparação dos médicos. E aí a gente saiu na frente disso, com essa mentalidade aí da Anvisa, que vamos fazer um mercado que ele visando para estudos clínicos, visando para um farmacêutico verdadeiro, mas vamos fazer esse mercado
com fast track só pela mão do médico. E aí a contrapartida do mercado lá fora é, Estados Unidos, eu não sei o número ao certo, mas acho que só 3 ou 4 estados permitem que o médico prescreva. Isso eu trago em todas as minhas falas. Isso é muito importante. Nos outros 51 estados, o que sobra dos 51 estados, o médico que prescrever perde a sua licença. Então, não existe um mercado medicinal e nem farmacêutico verdadeiro ali no medicinal, vai. Farmacêutico tem para o único produto que é registrado. Não Isso. existe um mercado medicinal verdadeiro nos Estados Unidos, Não. então virou uma mentalidade de que você fumar baseado é você fazer um tratamento medicinal, tá? E abafou totalmente esse mercado do olhinho. E aí, para completar, para fazer uma piada aqui na história, uma brincadeira, o Elton John fala numa música dele lá que ele parece um cara que ele vende poções numa numa carruagem itinerante, sabe, de shows Uhum. itinerantes. Loja de produto de cannabis dos Estados Ah, Unidos é parece assim. isso. Parece que você tá no Velho Oeste americano, chega o cara que tem o teatro, marionete, e ele abre lá o negocinho dele ali e vai vender os produtos dele. E o melhor produto que ele tem é veneno de cobra. Não, mas Que posso... funciona muito bem que se for diluído, é um bom medicamento mesmo, tá? Mas eu tô brincando e Mas não é eu entendo. brincadeira. Eu fui numa loja lá em Miami, que tem 10 filiais na Flórida, o produto que o cara mais falou era um tópico para dor, que era CBD com veneno de cobra. Ele falou, isso é o que meus clientes mais gostam. Então é isso, entendeu? Ou você vai falar de uma flor com odor, com bonita, não sei o que lá, tal variedade, ou você vai enfatizar muito no uso recreativo, o gummy, o tópico, mas é uma coisa assim, do mágico do Velho Oeste. Ainda é assim o mercado americano, não tem nada a ver com medicina. Não, e eu vou falar, é triste, né? Assim, eu sou bem crítica, porque desde que eu li, vocês leram um estudo do aumento de internação em idosos, crianças e cachorros na Califórnia por intoxicação, eles chamam de intoxicação de CBD. CBD? THC, pelo amor de Deus. Mas Você por falou quê? Eu falei CBD? Falou. Perdão, THC, gente. Sim. Não, CBD não intoxica. Uhum. Não. E por quê? Eu vivi isso. Eu uma vez entrei num 7-Eleven e tinha uma embalagem. Eu sou mulher e trabalho com varejo. Tinha uma embalagem que tinha glitter. Glitter. Eu falei, ai, que coisa linda. Tinha 1000 miligramas de THC na embalagem. Eu falei, eu sou uma adulta e peguei o produto porque tinha glitter. Imagina uma criança. Se não pega um negócio desse em casa, quando ele é deixado. Então, eu tô fazendo esse comentário porque, assim, o Marcelo sempre teve, eu sei que o Inácio também, uma visão responsável sobre o mercado. O cannabis é lindo, gente. Lindo. A gente tá redescobrindo algo milenar, que triste que ficamos tanto tempo ignorando, mas estamos redescobrindo algo lindo. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco por que essa molécula, essa planta, faz produtos tão incríveis e como que vocês enxergam esse desenvolvimento do produto, que é para sair do mundo mágico de Oz e voltar pro, sei lá, vamos entrar aqui na CVS, acho, e achar algo normal na prateleira, né? Sei lá, eu compro creme pra dor, né? Pra mim, o grande brilhante dos Estados Unidos é o Neosporin. Eu fico, cadê meu Neosporin com CBD ou com CBG, por exemplo, que é anti-inflamatório? Seria muito mais normal pra mim comprar um Neosporin com CBG do que um creme numa loja específica que eu não sei o que tem lá dentro, que... Então, eu queria começar conectando aqui, né, um pouco disso que eu falei de produtos nos Estados Unidos, para a gente falar de formulação de produto aqui para o Brasil, porque com o THC, que é medicinal, queria deixar isso muito claro, ele pode intoxicar se usado de maneira errada, mas ele é muito medicinal e muito necessário. O que vocês estão vendo em termos de inovação de produto, de formulação, que às vezes eu falo que a formulação da cannabis ela pode trazer muita coisa de bom, e o que você acha que a GreenMed pode trazer aí de inovador para o Brasil, ou de diferente, e depois, Marcelo, se puder comentar também o que você está vendo aí de futuros? Sim. Bueno, María, sí, justamente en esta industria innovadora, GreenMed está en varios, el espectro de desarrollo en los distintos sectores
estamos muy involucrados con distintas organizaciones, ¿no? Desde veterinario hasta mucho para estudios clínicos. Ah, ¿Qué pasa? GreenMed se convierte en una opción muy buena para formulaciones personalizadas, porque como te comenté, nosotros unimos toda la cadena y la planta está validada eh, para los principales cannabinoides que se usan, que es el THC y el CBD. sim. Tenemos todos los procesos validados y eso nos permite hacer formulaciones específicas, personalizadas para distintas patologías. Y una de las cosas, de hecho, que proveemos acá en Brasil es para que lleven a cabo estudios clínicos. Ya hemos proveído productos, formulaciones específicas entre THC y CBD para tratamientos de Alzheimer y Parkinson. Entonces, desde ese punto de vista, esa es una gran ventaja que posee GreenMed. También nosotros estamos desarrollando, todos los desarrollos a nivel farmacéutico Uhum. demoran mucho tiempo, Nossa. mucho tiempo. Estamos desarrollando genéticas para poder hacer fitoterápicos balanceados. Nosotros Tá. creemos mucho en el balanceado. Entonces, estamos desarrollando productos balanceados a base de isolados o destilados entre CBD y THC, pero también estamos desarrollando genéticas para Que já ya, entregam. para que no sean fitofármacos, sino fitoterápicos. Perfeito. Y también estamos trabajando en distintas presentaciones, cápsulas y sprays y demás. ¿Qué pasa? Si bien hay millones de presentaciones en el mundo wellness Sí. y Marcelo debe saber muchísimo de esto y hay de todos tipos y son todas muy buenas, en el mundo farma es muy difícil justificar otra presentación y validarla. Sí. Acordate que para validar nosotros tenemos que hacer 3 lotes exactamente iguales Nossa. y tienen que dar los resultados tienen que dar exactamente igual. Todo eso es una inversión en tiempo, en capital. Y si uno sale mal, hay que hacerlo todo de vuelta. Nossa. Y todo el producto que se usa para validar luego no es utilizable. Por ejemplo, si nosotros validamos en lotes de, voy a decir, 10 litros, después no podemos comercialmente vender lotes de 50 litros. Si queremos vender lotes de 50 litros, tenemos que revalidar Tudo de novo. a lotes de 50 litros, que es producto que después no se puede usar. ¿Y por qué siempre uno quiere hacer los lotes más grandes posibles? Porque los análisis de liberación de lotes Uhum. es por lote. Entonces, cuanto más chico, y los análisis son muy costosos en la industria farmacéutica. Hay una batería de análisis que es interminable que hay que hacer para cada lote. Entonces, lógicamente, uno quiere hacer en los lotes los más grandes posible para que sea eficiente el costo de los análisis. Perfeito. No sé si respondí. Não, perfeito. Quero ouvir o Marcelo também, porque acho que ele, né, você tem essa limitação de alguma maneira que é muito importante e que eu falo. Traga um comprimido. A Maria detesta óleo. Maria Taloa ama comprimido. Gente, eu sério, tô tão acostumada a tomar comprimido, mas acho que eu já falei isso pra você, Mas né? você nunca viu o nosso comprimido? Não, mas já tomei. Pelo amor de Deus, o comprimido, por exemplo, da Folio Med, que foi um que eu já experimentei, é super bom. Eu já experimentei o óleo da Green Med, muito bom. É que eu tenho uma questão que eu não estou acostumada a usar óleo no meu dia a dia. Então é difícil, eu esqueço. Eu também, mas eu só tomo comprimido hoje, CBD com CBG, CBD com CBN. Então, é que eu acho o comprimido de muito fácil... Sí, y es mucho más exacto. También. E é fácil de você pôr no seu muito dia a fácil dia. É muito mais fácil de tomar, eu também acho. E de você Eu incluir também. só a Es creatina, eu más já reclamo, preciso. gente. Sí, no. Não, eu reclamo até de tomar creatina, que é só misturar Mas na tem água. outro lado. Apesar de eu só tomar comprimido, tem um ritual legal e as pessoas aderem muito bem a tomar óleo, assim. Cria uma certa predisposição mental para você fazer e o olhinho é muito gostoso também.
Não, eu não tenho problema com o Eu gosto. sou comodista, eu gosto de conforto, então eu dou no pero creo que es comprimido más por causa disso. preciso la cápsula. Ah, sim. Es É, más mas para a preciso. maioria das pessoas, o hábito de tomar um medicamento em óleo, eu acho que é mais fácil de se adquirir. É, Então, os dois porque são não bons é uma para diferentes pessoas, a gente tem que ter acesso, Sim. tem que ter oferta para todo mundo. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, Maria Eugênia. Por favor. Você tinha falado sobre por que o cannabis é tão especial, tal, por que tantas patologias. Aí eu vou dizer o seguinte: eu tenho agora um podcast que chama-se Marcelo Galvão, da Ilusão à Realidade. Tenho falado sobre todos os temas que você puder imaginar. Eu brinco que podia chamar o podcast do ninguém, porque eu vou te dizer o que ninguém disse. Tá. E aí eu estou começando a falar agora de cannabis medicinal, de saúde como um todo. E em cannabis, eu estou dizendo o seguinte, que eu quero que daqui 1 ano, no máximo 2 anos, todo mundo tenha consciência de que, assim como a gente tem que tomar de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, ou de 1 a 2, dependendo da recomendação, todo mundo tem que tomar todos os dias de 50 a 100 miligramas de CBD. Por quê? Porque o CBD, ele vai trazer de volta a inteligência do seu corpo. Todos os mecanismos de neurofeedback, todos os mecanismos de produção adequada de hormônios, todas essas coisas, o CBD ajuda a fazer. E aí, se você reaviva essa inteligência do seu corpo, metabolismo e fisiologia, qualquer coisa, tudo no seu corpo vai melhorar. Então, e é um paralelo exato, porque essa energia de vida e de inteligência tem a ver com a energia da água também, que é vida. Tá, Então, legal. é o paralelo aí dessa história bem legal. E isso, nas ciências antigas, no Ayurveda você vai chamar do corpo da vida, que é o Pranamaya Kosha. Na medicina antroposófica você vai falar do corpo etérico. Aí você vai falar na chinesa dos meridianos de energia. Na medicina integrativa é a epigenética, ou o corpo quântico, o campo quântico. Você está falando de inteligência, você está falando de memória, você está falando de homeostase, que é essa pontinha do iceberg que a gente vê na cannabis. Então, realmente, tem algo diferente aí, que a cannabis, a meu ver, é a melhor. Ela tem no CBD, no canabidiol, a melhor molécula, a melhor substância do mundo para devolver inteligência e saúde para o seu corpo. E todo o resto é consequência. Aí você pega o CBN, a melhor molécula que existe para questões do sono. Vai atuar onde? O CBD atua no seu subconsciente e nas suas emoções, se você quiser fazer um paralelo, que tem a ver com essa inteligência do corpo. O CBN vai atuar no seu inconsciente e mais no nível físico do metabolismo. Isso por essas ciências antigas. Aí você tem o THC, que vai atuar mais no nível dos seus pensamentos e vai dar uma leveza maior nos pensamentos, tem o seu papel ali. E sistema nervoso central, que tem a ver com dor, enquanto CBD é mais sistema hormonal, inteligência metabólica. Quer dizer, você tem uma farmácia inteira ali na planta e você colocando as substâncias todas ou tendo um extrato completo, a própria inteligência do seu organismo reavivada pelo CBD vai fazer com que o corpo use ali tudo o que precisa. Então, realmente tem algo diferente aí, por isso que a cannabis ela tem todas essas utilidades, e a cannabis medicinal tem essas utilidades e é tão importante. E isso, eu acho que para os próximos anos, a gente está vivendo uma reviravolta no mundo com a administração do Trump lá nos Estados Unidos. Há 2 semanas atrás ele foi para a China, estava brigando, no final saiu de lá melhor amigo dos chineses e ainda deu de quebra para eles um acordo preferencial de importação de medicamentos, insumos farmacêuticos, exigindo de 80% a 90% no mínimo de redução para alguns produtos que são vendidos a milhares de dólares. Ele quer pagar centavos de dólares na China, e isso vai mudar toda a dinâmica econômica e de posicionamento dessas empresas, porque a indústria farmacêutica tradicional ganha muito com patente. Ela não tem interesse, às vezes, de fazer pesquisa em algo que é replicável, mas baixando enormemente as suas margens nesses produtos, ela é capaz de olhar com um pouco mais de seriedade para a cannabis medicinal e todas as suas possibilidades. Junte-se a isso a possível mudança de Schedule 1 para Schedule 3 para permitir pesquisas com cannabis medicinal nos Estados Unidos, pode ser uma grande reviravolta, e a gente está de novo num novo olho do furacão nesse mercado, que já teve vários. Exatamente. Trabalhar com cannabis, eu falo que você tem que ter 2 coisas.
Você tem que ter muito desapego, porque toda hora muda alguma coisa, vem alguma coisa nova, então não dá para ser apegado em nada, porque tem que ir mudando e tem que ter cabeça aberta, porque a gente já sabia muita coisa, mas ainda tá No, y sempre... tiene que estar siempre, primero creo que tiene que haber una pasión, creo que en el Ah, sim. caso creo que no hablo solo por mí, hablo del equipo de GreenMed, creo que la posibilidad de ser pioneros en una industria, creo que es lo que lleva más adelante a todo el equipo a lograr cosas. GreenMed es un pionero en la industria farmacéutica del Sim. cannabis y varios del equipo venimos desde el principio de ser pioneros en la industria. En Uruguay fuimos los Sim. primeros. Y esa pasión, creo que a lo largo de una vida no hay muchas oportunidades que nace una industria. Eh, y bueno, creo que esa pasión y esa capacidad de reinventarse una y otra vez, porque yo llevo en esta industria, no sé, 11 años, entonces la capacidad de constantemente reinventarse y parece que ya llegamos, pero no, es como cuando uno está subiendo una montaña y parece que la punta está ahí, pero no está y no está y después se cae Você y vê todo o sube. outro lado da montanha Eh, ainda para entonces subir. creo que para estar en esta industria nosotros cada vez que contratamos a alguien, en el equipo. A mí me gusta entrevistar a cada uno, no importa si es alguien de planta. Legal. Yo quiero hacer la última entrevista y siempre se los digo, les digo, esta es una industria de muchísima incertidumbre, donde realmente hay que ponerse la camiseta y hay que apasionarse con ser pioneros, punta de lanza en esta industria y por otro lado tiene un potencial gigantesco, Sim. inmedible. Pero ¿cuándo vamos a llegar? No lo sabemos. Como bien dice Marcelo, el cambio de Schedule 1 a Schedule 3 es un Gigantesco. antes y después, es como después y antes de Cristo en nuestra industria. Y no Sim. ser religioso, pero para hacer... É uma boa É imagem. um bom paralelo, É é um bom ótimo. paralelo. es algo muy... Muito forte. va a ser un cambio que no tenemos ni idea Exatamente. cómo nos puede afectar. É verdade. Por lo pronto, nosotros como GreenMed entendemos, como somos parte de la industria farma, tratamos de solidificarnos lo más posible porque entendemos que deberíamos perdurar un cambio así. Pero la verdad es que no lo sabemos. Muito bom. E aí eu vou pedir para você falar assim, onde que você está imaginando os próximos 5 anos da GreenMed e depois deixar aí para o pessoal, se alguém quiser te ter de fornecedor, quiser bater um papo, acho que esse é um mercado, né, que como bem disse o Sim. Marcelo, tá crescendo, a coisa que o povo mais quer é ir conhecer uma fábrica de cannabis, de preferência uma bem linda. Então eu queria que você contasse um pouquinho aqui que você está enxergando para o futuro e já falar também como possíveis clientes eventualmente podem encontrar vocês. Yo creo que, a ver, GreenMed, la visión de GreenMed desde el día 1 fue ser un hub a nivel global para suplir la industria del cannabis de grado farmacéutico. Ah. Eso también permite, porque uno de los obstáculos que de alguna manera entiendo tiene la industria del cannabis para sacar más medicamentos a base de cannabis, Uhum. que hoy hay muy pocos en el mundo, es poder proveerse de API, de IFA, de grado farmacéutico, para poder llevar a cabo estudios clínicos, porque es esencial de que el producto sea estandarizado, si no, el estudio no da el resultado que tiene que dar. Claro. Entonces, ese es un nicho en el que nosotros ya nos estamos beneficiando y creo que podemos crecer mucho y eso puede ayudar mucho a crecer a la industria, porque a medida que eso da los ingredientes para poder expander la industria. Cuando hablo de la industria, hablo de la industria de cannabis en el mundo, en el nicho farmacéutico. Tá bom. Me refiero a eso. Entonces, nosotros GreenMed lo armamos con una visión de ser GMP europeo, certificación más estricta, que eso nos da acceso a todo el mundo. Acá 5 años, 5 años para esta industria es un universo. Sí. Pueden pasar muchísimas cosas. Ahora, lo que nosotros apuntamos
es hacer un hub a nivel global y Perfeito. poder abastecer a distintas partes del mundo. Em, GreenMed está ubicado al lado a 5 minutos del aeropuerto en Montevideo, y pueden acceder, pueden contactarme a mí o contactar en nuestra web, que es www.greenmed.uy, o distintas Vai estar bases escrito aqui sociales. embaixo. Em, y bueno, todos son invitados a ver cómo una planta farmacéutica produce derivados de cannabis. Ó, não fica convidando todo mundo que eu vou fazer a expedição Brasil-Uruguai, porque assim, É. tem muita gente que queria conhecer. Você não acha, Marcelo, que o pessoal pira Pode nisso? organizar. Vai pirar, não vai encher, Pode lotar. organizar. Aí você vai ver sua fábrica lotada de brasileiro. Não sei se você vai gostar, não tô Vai na brincando. primavera, porque ele tá do ladinho também de Punta del Este ali, é Ah, a pertinho. gente já dá um oizinho em Punta, é Na óbvio. primavera já é quente e não é caro. Então já une o útil ao agradável. Olha aí. Sí, hoy acá, hoy hacía frío ya, los primeros días frío, acá está muy, Você muy tem lindo. outubro já tá bueno o tempo? En noviembre, Então tem que ir em novembro para lá. Pronto, Sí. você organiza. en noviembre. Y sería interesante, o sea, nosotros estamos muy abiertos a recibir delegaciones de médicos. Legal. De hecho, nosotros lo hacemos en Uruguay, Claro. invitamos a farmacias y a médicos, Que legal. hacemos grupos, tenemos un cuerpo médico que se les da una introducción sobre nuestros productos, después se les hace una visita guiada a la planta para que Legal. entiendan, y mucha gente que tienen el preconcepto es cuando entran a la planta, como dijo Marcelo, no lo pueden creer, o sea, hay varias partes de la planta que yo no voy nunca, Sim. porque para llegar hay que cambiarse 4 veces. Ah, não. Entonces, Tá. para cambiarse, yo me cambio una vez y tenemos un corredor que la recorre por afuera y se Você ve pode. de las ventanas. Tá. Tem um corredor Pero- externo que é mó prático. É, imagina, ele fez Mó isso prático. pensando nele mesmo. Porque después cada sala hay que cambiarse Sí. para entrar a cada sala. Es muy, muy estricto, ¿no? Mas é a coisa certa, tá, É. gente? E nesse corredor externo que é mó prático, você tem todos os tubos e os equipamentos tudo saindo, Legal. então você vê dentro e vê fora, é bem legal. É legal. E ó, queria deixar meu agradecimento aqui, Marcelo, também. Mas ó, tenta Por favor. organizar Não, é uma isso é legal. visita de médicos para lá. Me convite deu com essa ele. ideia agora, A na ideia é verdade. Ia excelente. ser Uma ideia brilhante. excelente, é. Vamos. E empresários, porque eu acho que também todo mundo podia sair dessa ideia de todo mundo ter fazenda. Fica meu pedido a vocês, amigos empresários. Não precisa de tanta fazenda. Eu nem quero ter fazenda, tá? Então não tô aqui com nenhum interesse. Mas o Marcelo sabe, eu acho que pensa até meio parecido. Gente, sobrou cannabis no mundo, tá? Vamos deixar quem tá plantando com todas as coisas. Tá tudo bem. Vamos fazer produto, vamos educar médico, né? Tem tanta oportunidade no mercado da cannabis. Uhum. Mas você falou bem, é o novo grande sonho, né? É o novo mexer com o computador na época que surgiram os computadores e coisas assim. Festa de 15 anos há 30 anos atrás e ir para Disney também há 20, 30 anos atrás. É a mesma coisa. Olha, eu tô feliz que eu É ter pulei uma tudo plantação. isso. Pulei tudo isso. Mas, ó, queria agradecer. Acho que esse podcast foi muito rico, tá? Aqui a gente bate vários papos e foi muito legal, porque aqui é interessante, até para quem não entendeu, o Marcelo e o Inácio, eles trabalham dentro da mesma indústria, mas às vezes tendo participações da indústria diferente, porque o Inácio está seguindo um caminho, o Marcelo pode incluir o caminho do Inácio na vida dele, mas ele também está aí nas batalhas do dia a dia do Brasil, que as batalhas do Uruguai são muitas, as do Brasil também, todo país tem as suas. Mas eu queria agradecer mais uma vez a GreenMed. É muito importante para a gente ter parceiros que nos apoiem. Acho que produção de informação, o Marcelo falou bem. A gente precisa disseminar, a gente não chegou em 35 mil médicos no orgânico. Precisa continuar, tem 550 mil no Brasil. E a gente tá falando de médico. Eu nem tô falando aqui, logo antes desse nosso podcast, recebemos aqui um psicólogo que estava falando o quanto ele lida com a questão da cannabis na prática dele. Então, assim, tem muito profissional da saúde, não para prescrever, tá? Mas que precisa entender de cannabis, precisa incluir isso no seu dia a dia, precisa tirar preconceitos, né? Não tá só no médico e só nos empresários. Então, muito obrigada, Inácio, muito obrigada, GreenMed, e muito obrigada, Marcelo, é sempre uma delícia. Yo también quiero Por favor. agradecer te quiero agradecer a ti, María, y a todo el equipo de Kaya Mind
Marcelo, un placer. Prazer meu. Yo creo que era muy Parabéns bueno que estemos pelo nome. juntos. Marcelo, yo desde mi punto de vista lo veo como una persona que está muy metida en la industria como yo, hace muchísimos años en esta industria y bueno, lleva adelante una de las compañías creo que más serias en el sector y me parecía que era interesante también bater un papo con él Claro. para, A ¿no? expressão brasileira. Porque bueno, creo que también yo vengo de un ángulo muy farma y él, dentro de los productos de muy buena calidad que hace, es interesante tener este tipo de conversación e interacción. Así que muchas Placer. gracias a todos. Placer de estar acá. Muitas graças, Maria Eugênia. E eu vou pedir para você fechar com um número, porque eu acho que é muito importante sempre a gente frisar isso. Quantos pacientes já atendidos com cannabis medicinal pela 660, se você tiver o número da 327, porque a gente está fazendo história no Brasil. Fala aí para os seus ouvintes. 672 mil pacientes já atendidos pelo mercado de cannabis até o ano passado. Eu, infelizmente, não tenho essa informação atualizada, dos quais eles estão divididos em 3 frentes, né? A maior é a 660 ainda, com quase metade desses pacientes. Depois vem a 327, com pouco mais de 200 mil, acho que são 212 mil, 120 nas associações e todo o resto aí na 660, que contempla 400 pacientes, 400 mil pacientes 400 praticamente. mil praticamente na 660, 200 mil na 327, 120 nas associações, grosso modo. Agora, é grosso modo, mas assim, com o crescimento que a gente está tendo de quase 30% ao mês, estamos indo muito bem. 30% ao mês está Uau. crescendo esse mercado. ¿Sí? Check, check, check. ¿Todo? No. ¿Los 3 sectores? Não, a CAI é muito focada em 660. Yes. Então, aqui, para quem vê a gente, Sim. sabe que a gente acaba falando mais dessa via. Não é por uma questão de preferência, porque a CAIA se meteu num jogo que na farmacêutica já existia uma CAIA Mind, e para 660 e para as associações não havia esse tipo de inteligência numérica. Então, a gente veio para cobrir um gap, até porque o nosso concorrente da farmacêutica é a Close-Up e a Equivia, do qual nós nos inspiramos, longe de querer concorrer. Então, assim, muito obrigada, Marcelo, ótima pontuação. E para você que ouviu a gente até o final, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui no nosso canal. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você continuar vendo conteúdos como esse. Tchau, tchau e até a próxima. Chao, chao. Tchau, tchau.